Imunologia de transplantes. A genética do sistema HLA revolucionou a medicina. Os estudos iniciais proporcionaram conhecer as diferenças entre populações de polimorfismos HLA. Foi possível analisar até a migração de povos, como aconteceu na América com a passagem de poucos indivíduos pelo Estreito de Bering, no Alasca. Os transplantes de órgãos compatibilizados pelo HLA acontecem diariamente, sendo que milhares de pacientes são beneficiados pela troca de seus órgãos, danificados por doenças, por outros órgãos, oferecidos por doadores, vivos ou falecidos. A apresentação de antígenos, por intermédio do sistema HLA, permitiu conhecimentos fundamentais para o entendimento de doenças e produção de vacinas. Os estudos de histocompatibilidade para transplantes foram estimulados pela combinação da ciência com a indústria e com laboratórios farmacêuticos. Os resultados das pesquisas da genética HLA associaram-se ao desenvolvimento de instrumentos inicialmente manuais e posteriormente automáticos. Imunologia de transplantes, genética HLA. A descoberta do sistema HLA. George Snell, durante 10 anos, cruzou camundongos irmãos com irmãs. Realizava transplante de tumores entre estes animais, até que conseguiu animais histocompatíveis, no sistema que chamou de H2. Esses animais aceitavam os enxertos tumorais. Jean Dossé identificou em humanos o soro de um paciente politransfundido que aglutinava em lâmina os leucócitos de outros indivíduos. Chamou esse soro de MAC e assim descobriu o sistema HLA, contrapartida do sistema H2. O sistema HLA quer dizer antígenos leucocitários humanos, porque foi inicialmente descoberto em leucócitos, mas posteriormente identificado em todas as células nucleadas do homem. O sistema HLA, ele faz parte do complexo principal de histocompatibilidade, que é um conjunto de genes existente no braço curto do cromossomo 6 humano. Esses genes, eles expressam-se na membrana das células por glicoproteínas HLA, chamado antígenos HLA, e que existem de classe 1 e classe 2. As de classe 1 apresentam domínios alfa 1, alfa 2 e alfa 3 e uma cauda intracitoplasmática, assim como as moléculas de classe 2, que têm domínios alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Vocês observam nas setas o local onde vão surgir os peptídeos antigênicos, porque as células apresentadoras de antígenos apresentam peptídeos do antígeno, de vírus, bactérias, etc., por intermédio do sistema HLA. Podemos observar no braço curto do cromossomo 6 a região HLA, ou complexo principal de histocompatibilidade, e que é dividido em genes de classe 1, onde nós temos os locos A, B, C, genes de classe 2, os locos HLA, DR, DQ e DP, e genes de classe 3 que não têm genes HLA, tem genes de grupo sanguíneo, do sistema do complemento, etc. Então, em cada local desses, nós podemos ter vários genes de locus A, vários do B e assim por diante. Então, é um sistema muito polimórfico. O sistema HLA, então, é representado por diversos locos no cromossomo 6 e cada loco com diferentes alelos. Cada pessoa apresenta um cromossomo materno e outro paterno e, portanto, alelos de origem materna e de origem paterna. O conjunto de alelos no mesmo cromossomo nós denominamos haplótipo. Então, em branco, nós temos a representação de um cromossomo
6 de um indivíduo que apresenta o haplótipo A2B7 de origem materna e o haplótipo A3B5 de origem paterna. Ao lado, a representação esquemática de uma molécula HLA com o peptídeo antigênico em vermelho, que será apresentado aos linfócitos T. Então, as moléculas HLA de classe 1, aqui representadas, a da direita com os domínios alfa-1, alfa-2, alfa-3 e a molécula de beta-2 microglobulina, e vocês veem em marrom um peptídeo, né, que é o peptídeo antigênico que será expresso, será apresentado ao sistema imunológico do indivíduo. Ao lado esquerdo nós temos algo semelhante, vocês observam o peptídeo em marrom mais disponível e é apresentado aos linfócitos T, e a beta-2 microglobulina está praticamente escondida na parte atrás da molécula. Os resíduos polimórficos identificam as moléculas HLA. Então, na realidade, são aminoácidos que existem naquela região mais exposta da molécula e que estimula muitas vezes a produção de anticorpos. Observem que temos dois antígenos HLA, o A2 e o A68, que são muito parecidos, apresentando praticamente os mesmos resíduos polimórficos que tornam essas moléculas semelhantes. A importância dos resíduos define os diversos antígenos HLA. Esse sistema é muito polimórfico pelo fato de existirem muitos resíduos diferentes. Quando transplantam-se órgãos, esses resíduos estimulam a produção de anticorpos pelo receptor contra os resíduos do doador. Então, aquelas moléculas amarelas anteriores que são expostas e podem estimular a produção de anticorpos, resultando na rejeição imunológica aos transplantes. A segregação HLA ela acontece de forma mendeliana clássica. Então, a herança HLA, 25% dos irmãos são indivíduos totalmente idênticos, aqueles então que nós gostaríamos de que os transplantes acontecessem entre eles, e 25% são totalmente diferentes. Então, são indivíduos como os irmãos F2 e F3 na figura, que apresentam os HLAs totalmente diferentes. E um transplante entre eles é como se fosse um transplante entre doador não relacionado, HLA não idêntico. 50% dos indivíduos são parcialmente idênticos. Então, nesta família, nesse heredograma, nós temos indivíduos, todas as representações possíveis dos filhos, sendo que o próximo filho seria HLA idêntico a um dos outros. Genética mendeliana clássica, polimorfismo acentuado, temos muitos alelos. É um sistema codominante, que quer dizer que os filhos sempre expressam alelos HLA de paternos e maternos. A recombinação acontece em 1%, cerca de 1% dos indivíduos apresentam recombinações, ou seja, um antígeno de um locus pode recombinar com outro. E existe o desequilíbrio de ligação. O desequilíbrio de ligação é algo muito simples. Por exemplo, o conjunto A1B8 DR3 é um conjunto tipicamente caucasoide, branco. Ele existe numa frequência alta, muito mais alta do que o esperado pelas combinações ao acaso. Então, nós podemos estudar genética também de populações por intermédio dos desequilíbrios de ligação. Aqui nós vemos uma tabela com as frequências da nossa população dos locos A, B e DR. Frequências que observem o A2 em amarelo é o alelo antígeno mais frequente. Quando eu falo em antígeno, estou falando em proteína. Quando eu falo em alelo, estou falando ao nível molecular do DNA. Então, é um alelo ou antígeno muito frequente, o mais frequente de todos. O B27 amarelo é um antígeno
que está ligado a uma doença chamada espondilite anquilosante ou síndrome de Reiter, são artrites. Ele é presente em 4,6% da população, enquanto que num doente com espondilite anquilosante ele é presente o B27 em quase 95% dos pacientes. O loco C da nossa população, aqui representado, vocês podem observar em amarelo C0602, que é um alelo que está muito frequente em pacientes com psoríase, em 20% dos pacientes com psoríase, contra 2,8% das pessoas normais. Então vocês observem que já existem alelos HLA que são mais representados em certas patologias. Realizamos uma expedição ao Amazonas para estudar os índios ticunas. Como a população indígena surgiu na América? Certamente passaram pelo Estreito de Bering no Alasca, sendo originários de povos orientais mongóis. O barco Igaracatussawa, que serviu de moradia e laboratório para os pesquisadores. Observem as índias ticunas com os dentes afilados para parecer com a piranha e a fisionomia oriental decorrente da migração desses povos pelo Estreito de Bering. E as frequências genotípicas dos alelos HLA, dos antígenos HLA, nessa época nós fazíamos por sorologia os testes e não por DNA. Os antígenos A2, 19 e 24 são muito frequentes. Praticamente os índios só têm 3 alelos por loco HLA, mostrando que eles não são tão polimórficos como os caucasoides e os negros. Esses estudos HLA que mostram o pouco polimorfismo de populações ticunas e também de outras populações de índios da América e mesmo esquimós, demonstram que a origem desses índios provém de migrações de povos no Estreito de Bering, no Alasca. São populações orientais descendentes de populações mongóis. Dossé foi o francês que ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto o sistema HLA. O que o Dossé possuía um soro de um paciente que aglutinava os glóbulos brancos leucócitos de outros indivíduos. Esse soro portanto, ele deveria conter anticorpos. Eles seriam autoanticorpos contra antígenos próprios, ou eles seriam haloanticorpos, que identificavam determinantes antigênicos que diferiam entre indivíduos. Então, Dossé não sabia bem se ele estava frente a um sistema genético novo ou não. Cepellini, um grande pesquisador italiano, em 57, deu a solução para Dossé. Análise de gêmeos. Testar os anticorpos antileucocitários contra gêmeos dizigóticos e monozigóticos. O resultado foi que quando eram positivas reações em monozigóticos, eles sempre eram positivos. E quando os gêmeos não eram idênticos, às vezes aglutinavam um e não aglutinavam o outro, mostrando que nós tínhamos haloanticorpos que definiam antígenos de um novo sistema genético. Então, a descoberta do sistema HLA aconteceu por transfusões de um único doador que produziu anticorpos contra um antígeno leucocitário e que Dossé chamou de MAC. Esse era o anticorpo que não sabiam se era um halo-anticorpo ou não. Os soros anti-RH já existentes na época eram soros de multíparas que tinham anticorpos contra os antígenos RH. 10% deles também tinham anticorpos antileucocitários. Isso foi visto pelo Van Rode em 58. Van Rode foi um grande pesquisador na Universidade de Leiden e ele identificou que a gestação também estimulava a produção de anticorpos antileucocitários, não só transfusões, como o Dossé
tinha mostrado. Ele transfundiu essa Mrs. HB, que, perguntada quando tinha recebido outras transfusões, porque ela teve uma reação transfusional grave, ela disse: essa foi a minha primeira transfusão que eu tive na vida, e não me fale mais em transfusões, porque eu não desejo mais fazer. Então, as transfusões não eram a única fonte de sensibilização. Essa senhora HB, ela tinha sido sensibilizada por gestações. A seguir, diversas universidades importantes no mundo começaram a dedicar-se ao estudo HLA. O Amos, na Universidade de Leiden, na Holanda, identificou os genes 4A e 4B. A Rose Payne chamou de LA1, Los Angeles, e LA2, e que correspondiam os antígenos A1, HLA-A1 e HLA-A2. O Van Rode chamou de 6A e 6B, e eram os alelos B7. Então observe que no início houve uma confusão em relação à nomenclatura. Então introduziram-se os workshops internacionais de histocompatibilidade, que estudaram famílias e populações, demonstrando e classificando melhor esse novo sistema genético. O Kismay-Nilsson, em Aarhus, na Dinamarca, identificou pela primeira vez o crossing over entre o locus A e B. Então o HLA era um sistema onde existiam vários locus, e Van Rode descobriu em 70 o HLA locus C. Novas descobertas. Realizaram a prova cruzada do soro de 60 mulheres que tinham anticorpos contra os leucócitos, que aglutinavam esses leucócitos, contra um painel de leucócitos de 100 doadores normais. Já usaram computadores na época para observar o resultado de cada soro contra cada célula, possibilitando então identificar e classificar melhor os antígenos leucocitários, que tinham diversos nomes. O Walford iniciou com os testes de linfocitotoxicidade, que vieram a seguir dos testes de leucoaglutinação, e o Teraszak tornou os testes de microlinfocitotoxicidade apropriados e utilizados até hoje. O primeiro workshop internacional aconteceu nos Estados Unidos em 64, quando 13 grupos ou laboratórios reuniram-se para estudar o sistema HLA, organizando uma soroteca no Instituto Nacional de Saúde americano, quando também iniciou-se um intercâmbio internacional de reagentes entre a soroteca, os laboratórios e intralaboratórios. Os reagentes eram soros de multíparas, ou a placenta, soro de placenta de multíparas. Por quê? As mulheres, quando em gestação, durante o parto, o sangue fetal é injetado na circulação materna, e a mãe pode produzir anticorpos contra o HLA existente nas células nos leucócitos fetais, mas de origem paterna, ou seja, anticorpos maternos contra HLA paterno. Então, esses soros, ou soros do sangue ou das placentas, servem como reagentes para os testes para os transplantes renais, que foram identificados como possíveis quando se realiza a compatibilidade HLA. Então, o estudo do sistema HLA serve para a imunogenética, para os transplantes de órgãos e para o estudo de associação com doenças. Na imunogenética, nós podemos estudar populações, a apresentação de antígenos, defesa anti-infecciosa, e os transplantes nós temos a tipagem, HLA de doador e receptor, a prova cruzada para verificar a presença de anticorpos existentes na circulação contra o doador, e a associação com doenças, onde nós temos algumas doenças que com alta frequência do mesmo sistema HLA. A importância biológica do HLA é, como disse Cepelini, a natureza não manteve o polimorfismo do sistema HLA somente para frustrar os transplantes, os cirurgiões de transplantes. Então existe uma importância biológica desse sistema.
E a importância é a apresentação dos antígenos. Os antígenos são processados no interior das células dos macrófagos e apresentados na superfície da célula pelas moléculas HLA. Então, as células apresentadoras de antígenos, as APCs, apresentam no HLA, apresentam esses peptídeos antigênicos. O HLA de classe 1 apresenta antígenos, peptídeos endógenos, por exemplo, vírus, Mycobacterium tuberculosis, peptídeos da tuberculose, para os linfócitos T, CD8. Já os antígenos de classe 2 apresentam antígenos exógenos para os linfócitos CD4. Tá? Então, vocês observam que é de grande importância a apresentação de antígenos para a manutenção da vida. Sem essa apresentação, nós não nos defenderíamos dos agentes infecciosos. Então, aqui a interação entre o complexo principal de histocompatibilidade, que é o sistema HLA, e a célula T. Então, observem à esquerda que nós temos o linfócito T, embaixo a célula T CD8, né, com o receptor de célula T em azul, né, que está reconhecendo um peptídeo antigênico em roxo, apresentado pela molécula HLA de classe 1, que está numa célula apresentadora de antígeno, uma célula alfa. Então, vocês observem que o peptídeo roxo está sendo apresentado ao linfócito TCD8, que vai, então, depois multiplicar-se para tentar destruir o antígeno. Já ao lado direito, uma célula apresentadora de antígeno, por intermédio de peptídeos de classe 2, apresentando em roxo o antígeno ao linfócito para as células TCD4. Então, a interação é facilitada pelos correceptores em vermelho que existem nas moléculas CD4 e CD8. Quanto a via endógena é requerida, quando as células são infectadas por uma bactéria intracelular, por uma infecção viral, por parasitas intracitoplasmáticos, por células tumorais. O processamento dos antígenos pela via endógena acontece quando a célula é infectada, à esquerda, por os agentes infecciosos, por exemplo, vírus. Eles são fagocitados por uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago. Ele é processado, esses vírus ou micobactérias, esses agentes infecciosos são processados no retículo endoplasmático, né? E vai ser complexado nas moléculas de HLA. Essas que também podem ser chamadas de complexo principal de histocompatibilidade, então formam uma vesícula que carrega essa molécula HLA com o peptídeo processado já, um pedaço daquele antígeno inicial, e ele vai localizar-se na superfície da célula. Então, essa célula está apresentando uma molécula antigênica, o peptídeo em azul, para uma célula T que venha a reconhecer este antígeno. Então, esses dois pesquisadores que vocês veem recebendo o Prêmio Nobel de 96, eles descobriram exatamente o que nós chamamos de restrição do complexo principal de histocompatibilidade, por intermédio do HLA. Então, as células, os macrófagos que apresentam os peptídeos em vermelho por moléculas HLA de classe 1, né, para as células T citotóxicas, né, eles, então, esta é um tipo de resposta. O T citotóxico, CD8, reconhece o HLA por intermédio apresentado pelas moléculas de classe 1. Já as células T helper reconhecem os peptídeos antigênicos vermelhos nas moléculas de HLA de classe 2. Então, assim que existe a resposta imunológica que é específica. A célula T citotóxica reconhece determinados peptídeos e a célula T helper outros. Devemos lembrar que nós temos células de memória.
Depois de que o linfócito T reconhece o antígeno na célula apresentadora de antígeno, ele produz células T efetoras, que vão destruir os antígenos, e células T de memória. Marcos da histocompatibilidade. O primeiro foi a identificação que a compatibilidade HLA entre doador e receptor de transplante renal aumentam a sobrevida do transplante. A seguir, diversos sistemas cooperativos foram organizados, como o Eurotransplante, France Transplante, Scandia Transplante, United Kingdom Transplant Service e diversos outros, inclusive no Brasil. Esses sistemas organizam a lista de espera, tendo a tipagem HLA cadastrada em um computador central de todos os pacientes, esperando por um rim de doador falecido. Quando acontece a doação, é realizada a tipagem HLA do doador e essa é oferecida ao computador, que seleciona os melhores receptores da lista de espera. A prova cruzada negativa antes do transplante foi considerada fundamental para o sucesso do mesmo. Foi organizado a posterior o Sistema Colaborativo de Transplante na Universidade de Heidelberg, favorecendo a pesquisa nesta área. Em relação aos transplantes de pele, quando na coluna A é realizado um transplante autólogo, nós temos que existe a pega do transplante e a resolução em torno do 14º dia. Quando na coluna B nós realizamos transplantes de pele entre doadores não relacionados, nós observamos que ao nível do 14º dia temos trombose e necrose do tecido transplantado. E quando é realizado um segundo transplante no mesmo paciente, com o mesmo doador, nós temos que a perda do enxerto acontece em torno do 5º a 6º dia. Uma perda acelerada, portanto. Os transplantes podem ser autólogos, entre tecidos do mesmo organismo, singênicos, entre doadores gêmeos idênticos, halogênicos, entre transplantes realizados entre indivíduos da mesma espécie, e xenogênicos, transplantes entre espécies diferentes, por exemplo, do porco para o homem. O primeiro transplante aconteceu em 1954 entre doador e receptor gêmeos idênticos. Foi realizado pela equipe do professor Joseph Murray e John Merrill, que receberam o Nobel de Medicina. Os transplantes de rim são o tratamento para estágio final da insuficiência renal crônica. Pode ser realizado com um doador vivo, relacionado, um irmão HLA idêntico, ou com um doador cadáver, muitas vezes selecionado pelos sistemas cooperativos. A compatibilidade DR é mais importante que a do locus A e B para a sobrevivência do enxerto. Fatores que afetam o sucesso do enxerto são o grau de compatibilidade HLA, o uso de drogas imunossupressoras adequadas, a idade do doador e receptor, o tempo de isquemia fria, ou seja, o tempo entre o implante e a colheita do órgão doado, a pré-sensibilização, ou seja, a presença de anticorpos presentes antes do transplante, que acontecem por transfusões sanguíneas, transplantes prévios, gravidez, assim como as infecções podem afetar o sucesso. A sobrevida do paciente em 1 ano após o transplante de um rim é em torno de 95%. A sobrevida em 5 anos chega entre 70% a 90%. Quanto maior a compatibilidade HLA entre doador e receptor, maior a sobrevida e menor o índice de rejeição. A imunopatologia da rejeição. O maestro do sistema é o linfócito CD4 T helper. O mestre de cerimônia, a célula dendrítica, apresentadora de antígenos. Existe uma fase de sensibilização e uma fase efetora.
A fase de sensibilização é o reconhecimento dos antígenos, o halo-reconhecimento, que pode ser no próprio enxerto ou no tecido do receptor. O complexo principal de histocompatibilidade do doador pode ser reconhecido diretamente ou indiretamente por seus peptídeos. Então, nós podemos ter rejeições hiperagudas, quando já existem anticorpos pré-formados por gestação ou por transplantes prévios ou por transfusão. Nós podemos ter rejeição aguda, alguns meses após o transplante, e a rejeição crônica, que acontece ao longo dos anos. Então, resta que a gente preste atenção que a sensibilização do paciente com os antígenos HLA do doador podem acontecer dentro do órgão transplantado ou nos linfonodos do paciente, dependendo da migração de células que contêm HLA para a periferia ou reconhecimento intraórgão por células apresentadoras de antígenos. A rejeição desenvolve-se das seguintes maneiras. A via direta, quando células apresentadoras de antígeno do doador são apresentadas a linfócitos T citotóxicos ou T helper CD8 e CD4 do receptor, sendo que essas células identificam na célula apresentadora de antígeno os antígenos HLA do doador, iniciando-se um processo de rejeição com estímulo aos linfócitos T citotóxicos a serem ativados. A célula T helper produz citocinas que ativam linfócitos B a produzirem anticorpos anti-HLA, ativam macrófagos a realizarem hipersensibilidade retardada. A via indireta acontece quando os antígenos HLA do doador são reconhecidos pelas células apresentadoras do próprio receptor, e estas apresentam aos linfócitos T helper, que estimulam então a reatividade anti-HLA, com a produção de anticorpos e de imunidade citotóxica. O professor Gerard Oppels organizou na Universidade de Heidelberg um Centro de Estudos Colaborativos para Transplante, o CTS. É um banco de dados onde estão cadastrados milhares de transplantes de todos os órgãos realizados no mundo. Podemos observar que praticamente não existe diferenças na sobrevida do paciente quando os transplantes de rim são HLA idênticos ou com um haplotipo de diferença. Já temos uma diferença em relação quando o doador é falecido, especialmente porque existem mais complicações cirúrgicas. Em relação à sobrevida do enxerto, a sobrevida do rim transplantado, podemos observar excelentes sobrevidas em 5 anos para os HLA idênticos, um pouco menos quando temos um haplotipo de diferença, e quando o doador é falecido, um pouco menor. Mas mesmo assim, são excelentes resultados. Nessa figura, podemos observar a sobrevida do enxerto, do rim transplantado, após 20 anos do transplante, em relação à compatibilidade A-B-I-DR, doador falecido. Observem que existe uma gradação entre aqueles com HLA idênticos, 0 mismatch, para aqueles com 6 incompatibilidades HLA. Então, existe uma gradação na sobrevida. Mas mesmo assim, em 20 anos, nós temos com os HLAs idênticos 45% de sobrevida e aqueles com maior incompatibilidade 31%. São bons resultados, sem dúvida nenhuma. Observamos aqui a curva de sobrevida dos transplantes renais no Brasil.
Observem em azul, quando o doador é vivo, no primeiro ano nós temos 94% e no segundo ano 92% de sobrevida do enxerto, chegando no sexto ano a 87%. Já em relação ao doador falecido, a sobrevida do enxerto é 84% no primeiro ano, 81% no segundo e 73% no sexto ano do transplante. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já transplantamos mais de 2.000 rins, assim como todos os outros órgãos sólidos. Thomas Stahls, em 1967, realizou o primeiro transplante de fígado para pacientes com cirrose hepática. Posteriormente, esses transplantes também iniciaram a ser realizados para pacientes com tumores de fígado, para hepatoma, com considerável resultado. Transplante hepático no Hospital de Clínicas de Porto Alegre até 2018. Foram realizados 249 transplantes, com uma sobrevida média de 84% no primeiro ano e 65% no quinto ano. Christian Barnard realizou o primeiro transplante cardíaco na África do Sul, em Cape Town. Hoje em dia, os transplantes cardíacos são uma rotina nos grandes hospitais. A sobrevida em 5 anos é mais de 70% para o primeiro transplante, já que para segundo e terceiro transplantes a sobrevida é um pouco menor. O primeiro transplante cardíaco no Rio Grande do Sul aconteceu em 2 de junho de 1984. Hoje em dia realizamos cerca de 1 transplante por mês, a maioria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.